Olá, vamos hoje iniciar a questão de número 29. Pelos meus cálculos, antes de iniciarmos, quero passar as seguintes informações para vocês. Eu acho que com 10 horas de cursos, 10 horas de aulas, nós vamos conseguir esgotar e resolver as questões que eu proponho fazer sobre o regimento interno do TRE, ok? Nós já estamos ali parece que essa vai ser a 10ª aula, eu acredito. Parece que nós já tivemos aí em torno de 3 horas e meia, de 3 horas de aula. Eu acho que com mais 7 horas nós vamos conseguir esgotar todo esse estudo sobre o regimento interno, ok? Eu quero ver se eu dedico a gravar 1h30 ou 2 por dia, para a gente fechar durante 5, 6 dias esse estudo. Vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos para a questão de número 29. Não se esqueça, a questão está, eu já vou colocá-la, a partir desse vídeo, vou colocá-la já as questões, deixá-las disponíveis na minha página para você estar resolvendo, imprimindo e revolvendo quantas vezes for necessário. Questão de número 29. Acompanhe comigo. De acordo com o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral, é correto dizer. Alternativa A. Compete ao vice-presidente instaurar e processar sindicância contra juízes, membros do tribunal, submetendo o relatório conclusivo à apreciação do plenário. Relatar proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra juízes, membros do tribunal, apresentando o relatório conclusivo. Alternativa B. Compete ao Procurador Regional Eleitoral votar nos casos de proposta de instauração de processo administrativo disciplinar contra juiz de primeiro grau, relatados pelo corregedor. Votar no julgamento de processo administrativo disciplinar contra juízes, membro e de primeiro grau. Julgar os recursos interpostos de decisões administrativas do diretor-geral. Alternativa C. Compete ao vice-presidente aplicar a pena disciplinar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade a servidores integrantes do quadro permanente do tribunal. Apreciar os pedidos de reconsideração formulados contra suas decisões administrativas proferidas nos processos disciplinados pelas leis 8.112, 866 e 9.784. Letra D. Compete ao presidente. Letra D. Compete ao... Letra E quer dizer... Não. Letra D. Compete ao Procurador Regional Eleitoral conceder férias e licenças ao diretor-geral e designar o substituto, nomear, promover, exonerar e aposentar, nos termos da lei, os servidores do quadro da Secretaria, bem como proceder-lhe progressão e promoção. A alternativa é: compete ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral nomear e exonerar os ocupantes dos cargos em comissão, bem como designar e dispensar os detentores de funções comissionadas da Secretaria, inclusive os da Corregedoria, sendo que esses serão previamente indicados pelo Corregedor Regional. Promover a readaptação e declarar vacância de cargo. Agora vamos para fazer o nosso estudo de alternativa por alternativa. Primeira coisa, o que a questão está pedindo? Vamos para o enunciado da questão. De acordo com o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral, é correto dizer. Então a questão está pedindo a alternativa correta. A, vamos ver se a A está correta? Diz a questão A. Compete ao vice-presidente instaurar e processar
sindicância contra juízes, membros do tribunal, submetendo o relatório conclusivo à apreciação do plenário. Relatar proposta de abertura de processo administrativo contra juízes, membros do tribunal, apresentando o relatório conclusivo. Esta alternativa, caros colegas, ela está incorreta. Porque, na verdade, instaurar e processar sindicância contra juízes é competência do presidente do TRE. E relatar proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra juízes também é atribuição do presidente do TRE. Neste caso, a alternativa A está incorreta. Professor, aonde que eu encontro essa informação que o senhor passou para nós agora? Você vai encontrar no inciso 34 e 35 do artigo 15 do regimento interno do TRE. Muito bem. Vamos para a alternativa B de bola. Compete ao procurador regional eleitoral votar nos casos de proposta de instauração de processo administrativo disciplinar contra juiz de primeiro grau, relatados pelo corregedor. Votar no julgamento de processo administrativo disciplinar contra juízes, membro e de primeiro grau. Julgar os recursos interpostos de decisões administrativas do diretor-geral. Essas competências não são do procurador regional eleitoral. Na verdade, essas atribuições são do presidente do Tribunal Regional. Basta você verificar no artigo 15, inciso 36 e 37 e 38, que diz o seguinte: votar nos casos de proposta de instauração de processo administrativo disciplinar contra juiz de primeiro grau. É competência do presidente, relatados pelo corregedor. Também é competência do presidente do TRE votar no julgamento de processo administrativo disciplinar contra juízes, membros e de primeiro grau. É também competência do presidente do TRE julgar os recursos interpostos de decisões administrativas do diretor-geral. Vamos então para a alternativa C de casa. Compete ao vice-presidente aplicar a pena disciplinar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade a servidores integrantes do quadro permanente do tribunal. Apreciar os pedidos de reconsideração formulados contra suas decisões administrativas proferidas nos processos disciplinados pelas leis 8.112, 8.666 e 9.784. Também essa alternativa está incorreta, porque na verdade essas atribuições não são do vice-presidente, mas sim do presidente do TRE. Quem nos fala isso, quem confirma isso, é o inciso 34 e 35 39 e 40 do regimento interno do TRE. Diz o inciso 39 do regimento interno. Compete ao presidente do TRE aplicar a pena disciplinar de demissão. Compete ao presidente do TRE
cassação de aposentadoria ou disponibilidade a servidores integrantes do quadro permanente do tribunal. Compete ao presidente do TRE apreciar os pedidos de reconsideração formulados contra suas decisões administrativas, proferidas nos processos disciplinados pela Lei 8.112 dos Servidores Públicos Federais, 8.666, Lei das Licitações, e 9.784, Responsabilidade Fiscal. Então, isso quer dizer que essa alternativa também está incorreta, porque não é competência do Procurador Regional Eleitoral, mas sim do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Letra H, letra E, a alternativa E que sobrou, que é a alternativa que nós estamos procurando. Vamos então analisar essa alternativa. Compete ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral nomear e exonerar os ocupantes de cargos em comissão, bem como designar e dispensar os detentores de funções comissionadas da Secretaria, inclusive os da Corregedoria, sendo que estes serão previamente indicados pelo Corregedor Regional. Promover a readaptação e declarar a vacância do cargo público. Corretíssimo. Literalidade do artigo 15, inciso 43 e 44 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos para a questão de número 30. Acompanhe comigo. Marque a alternativa correta quanto às competências do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Alternativa A. Nós estamos procurando a alternativa correta, que diz respeito às competências do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Alternativa A. Estabelecer diretrizes para a prestação de serviços extraordinários. Conceder vantagens e benefícios aos servidores do quadro da Secretaria, sendo vedada a dispensa do deferimento nas hipóteses em que a matéria esteja previamente regulada. Alternativa B, de bola, definir o período de férias dos servidores da Secretaria e das zonas eleitorais no ano em que se realizar o pleito eleitoral. Revisão de eleitorado, recadastramento de eleitores, campanhas de alistamento eleitoral ou programas de ação social do Tribunal. Alternativa C, de casa. Conceder diárias para o vice-presidente, demais membros do tribunal, juízes auxiliares, juiz diretor executivo da escola judiciária, juízes eleitorais, diretor-geral, assessor da presidência, chefe de gabinete da presidência, procurador regional eleitoral e para o juiz que servir como assessor na presidência. Instaurar a tomada de contas especial em face dos responsáveis pelas contas dos órgãos regionais dos partidos políticos, indiferente da comprovação da aplicação regular dos recursos do fundo partidário. Expedir atos
regulamentares em matéria jurisdicional. Exercer o poder de polícia do tribunal, podendo requisitar o auxílio de outras autoridades quando necessário. Receber e encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o recurso contra expedição de diploma em eleições estadual e federal, excetuados os cargos de presidente e vice-presidente da República, após a abertura do prazo para manifestação da parte contrária. Voltemos então no enunciado da questão. Nós estamos procurando a alternativa que apresente as competências, as atribuições do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Então, acompanhe comigo. Estabelecer diretrizes para a prestação de serviços extraordinários. Essa primeira parte está correta, porque realmente compete ao presidente do TRE estabelecer diretrizes para a prestação de serviços extraordinários. Conceder vantagens e benefícios aos servidores do quadro da Secretaria. Meus caros, sendo vedada a dispensa do deferimento nas hipóteses que a matéria esteja previamente regulada. Aí que está o erro dessa alternativa. Porque, na verdade, compete ao presidente do TRE conceder vantagens e benefícios aos servidores do quadro da Secretaria, dispensando, não é sendo vedado, dispensando o deferimento nos casos, nas hipóteses que a matéria esteja previamente regulada. Se a matéria já está regulada, não há necessidade de deferimento. Aqui fala que é obrigado o deferimento, e não é. A lei dispensa nas matérias que já esteja previamente regulada. Então, a alternativa A é uma alternativa incorreta. Isso mesmo, incorreta. Vamos para a alternativa B de bola. Definir o período de férias dos servidores da Secretaria e das zonas eleitorais no ano em que se realizar o pleito eleitoral. Revisão de eleitorado, recadastramento de eleitores, campanhas de alistamento de eleitoral ou programas de ação social no tribunal. Corretíssimo. Corretíssimo. Essas são atribuições do presidente do TRE, conforme dispõe o artigo 15, inciso 47 do Regimento Interno. Já temos então o gabarito da questão de número 30. Vamos então para a alternativa C de casa. Conceder diárias para o vice-presidente, demais membros do tribunal, juízes auxiliares, juiz diretor executivo da escola judiciária, juízes eleitorais, ok, diretor-geral, ok, assessor da presidência, perfeito, chefe de gabinete da presidência, ok, e procurador regional eleitoral? Não. Aí que está errado. Procurador regional eleitoral não entra na competência do presidente. E para juiz que servir como assessor da presidência, aí está correto. Então, a alternativa C está incorreta, porque na relação aí dos membros do tribunal, nas pessoas que o presidente pode conceder diárias, não consta o procurador regional eleitoral. Essa alternativa ela está em desacordo em parte com o artigo 15, inciso 48 do Regimento Interno do TRE. Alternativa D. Instaurar a tomada de contas
especial em face dos responsáveis pelas contas dos órgãos regionais dos partidos políticos. Aí veio a negativa da questão. Indiferente da comprovação da aplicação regular dos recursos do fundo partidário. Não é isso. Na verdade, é quando não for comprovada a aplicação regular dos recursos do fundo partidário. Então, a alternativa D está errada. A alternativa é expedir atos regulamentares em matéria jurisdicional. Falso. Compete ao presidente do TRE expedir atos regulamentares em matéria administrativa. Essa parte já invalidou a alternativa E. Agora, exercer o poder de polícia do tribunal, podendo requisitar o auxílio de outras autoridades quando necessário, está verdadeiro. Receber e encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral o recurso contra a expedição de diploma em eleições estadual e federal, excetuados os cargos de presidente e vice-presidente da República, após a leitura do prazo para a manifestação da parte contrária, está correto. O que invalidou a questão foi o iniciozinho dela, que está dizendo expedir atos regulamentares em matéria jurisdicional, em matéria administrativa. Vamos então para a questão de número 31. Questão de número 31. É correto afirmar. Acompanhe comigo. É correto afirmar. Alternativa A. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou nas dependências do tribunal, o presidente requisitará a instauração de inquérito à autoridade competente. Letra B. Junto à presidência funcionará serviço de controle e ouvidoria em permanente contato com a sociedade, visando o recebimento de reclamações e de sugestões para o aprimoramento dos serviços do tribunal. Alternativa C. Sempre que tiver conhecimento de desobediência à ordem emanada do tribunal ou de seus juízes, no exercício da função ou de desacato ao tribunal ou aos seus juízes, o presidente comunicará o fato a quem? Ao órgão competente do Ministério Público, provendo-o dos elementos de que dispuser para a propositura da ação penal. Decorrido o prazo de dias sem manifestação, o presidente dará ciência ao tribunal para as providências que julgar necessárias. Lei alternativa D. Junto à presidência deverá atuar um juiz sucessor que terá as atribuições que lhe forem delegadas pelo presidente, entre as que lhe são exclusivas. A alternativa é: compete ao vice-presidente substituir o presidente nas férias, licenças, impedimentos e ausências ocasionais, assumir a presidência do tribunal em caso de vaga, até a posse do novo titular, convocando nova eleição para ser realizada no prazo máximo de 30 dias, exercer a direção geral da escola judiciária, nomear e exonerar o diretor executivo da escola judiciária, cuja escolha deverá recair entre juiz de direito de comarca de entrância especial. Vamos então gabaritar a questão de número 31. Eu estou procurando, a questão pede para nós gabaritarmos a alternativa incorreta. Então vamos lá. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou nas dependências do tribunal, o presidente requisitará a instauração de inquérito à autoridade competente. Corretíssima. Literalidade do artigo 16. Ocorrendo a infração penal
na sede ou nas dependências do tribunal, o presidente requisitará a instauração de inquérito à autoridade competente para tal. Alternativa B de bola. Junto à presidência funcionará o serviço de controle e ouvidoria em permanente contato com a sociedade. Gente, o serviço de controle e ouvidoria é de suma importância para a sociedade. Um dos motivos dele estar junto da presidência para que a presidência possa ter maior controle nesse serviço, visando o recebimento de reclamações e sugestões para aprimoramento dos serviços do tribunal. Correto. Literalidade do artigo 17 do Regimento Interno. Alternativa C de casa. Sendo sempre que tiver conhecimento de desobediência à ordem emanada do tribunal ou de seus juízes, no exercício da função ou de desacato ao tribunal ou aos seus juízes, o presidente comunicará o fato ao órgão competente do Ministério Público, provendo-o de que, dos elementos de que dispuser para a propositura da ação penal. Decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, o presidente dará ciência ao tribunal para providências que julgar necessárias. Alternativa D de dado. Junto à presidência deverá atuar um juiz assessor, que terá as atribuições que lhe forem delegadas pelo presidente, entre as que lhe não sejam exclusivas. Alternativa E. Compete ao vice-presidente substituir o presidente nas férias, licenças, impedimentos e ausências ocasionais, assumir a presidência do tribunal em caso de vaga até a posse do novo titular, convocando nova eleição para ser realizada no prazo máximo de 30 dias, exercer a direção geral da Escola Judiciária, nomear e exonerar diretor executivo da Escola Judiciária, cuja escolha deverá recair entre juízes de direito e de comarcas de instância especial. A alternativa errada, que eu estou procurando, a alternativa incorreta, é a letra D de dado. Letra D de dado. A letra D de dado, ela vai de encontro com o artigo 19, que diz o seguinte: junto à presidência poderá atuar um juiz assessor que terá as atribuições que lhe forem delegadas pelo presidente, entre as quais lhe não sejam exclusivas. Entre as quais não lhe sejam exclusivas. Preste atenção. Na verdade, a alternativa fala que deverá. E a lei e o regimento fala que poderá. Eu falei muito com vocês essa atenção na troca de verbos, né? A banca costuma fazer muito isso, aonde deve, ela põe pode ou é facultado. Então tome cuidado com esses verbos que pode tentar embaraçar e atrapalhar atrapalhar você a acertar a questão. Então, a questão incorreta é a letra D, porque foi trocado. Na verdade, o artigo 19 ele fala que poderá, e na alternativa D fala que deverá. Muito bem. Vamos para a questão de número 32. Questão de número 32. Marque a alternativa que condiz com o regimento interno TRE-MG. Então, nós estamos procurando a alternativa correta. Alternativa A. Nos casos de férias, licença e impedimento do vice-presidente,
será convocado o respectivo substituto. E, no caso de vacância, o substituto assumirá o cargo presta atenção, assumirá o cargo por definitivo. Tem até que não, por definitivo. Hoje eu vou começar a verificar, a analisar esta alternativa. Meus caros colegas, essa alternativa está incorreta, porque a substituição ela não é definitiva. A substituição ocorrerá até a posse do novo titular. Então, a alternativa A está incorreta, porque o artigo 21 do Regimento Interno diz o seguinte: no caso de férias, licença e impedimento do vice-presidente, será convocado o respectivo substituto, o seu substituto. E, no caso de vacância, na vacância, o substituto assumirá o cargo até a posse do novo titular. Alternativa B de bola. O corregedor regional eleitoral terá jurisdição em todo o território nacional, cabendo-lhe a inspeção e a correção dos serviços das zonas eleitorais. Alternativa incorreta. Gente, se eu estou falando que ele é um corregedor regional, por que eu vou falar que a sua jurisdição é em todo o território nacional? Falsa! O artigo 22 fala o seguinte: o corregedor regional eleitoral terá jurisdição em todo o Estado, cabendo-lhe a inspeção e a correção dos serviços das zonas eleitorais. A alternativa B de bola também está incorreta. Alternativa C. Ao corregedor regional eleitoral incumbe promover a apuração imediata dos fatos que tiver ciência sobre irregularidade atribuída a juiz eleitoral, instaurar e processar sindicância contra juiz eleitoral, submetendo o relatório conclusivo à apreciação do plenário, relatar proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra juiz eleitoral, apresentando relatório conclusivo. Meus caros colegas, essas são as atribuições do corregedor geral. Algumas das atribuições do corregedor geral eleitoral é o que nos fala o artigo 23, inciso 1, 2, 3, 1, 2 e 3 do regimento interno do TRE. Acompanhe comigo. Artigo 23. Ao corregedor regional eleitoral incumbe promover a apuração imediata dos fatos que tiver ciência sobre irregularidades atribuídas a juiz eleitoral. Vocês vão ver que, na verdade, o papel do corregedor vai ser esse. Acompanhe aqui. Aqui nós estamos falando de irregularidades. Agora o segundo. Instaurar e processar sindicância contra juiz eleitoral, submetendo o relatório conclusivo à apreciação do plenário. Agora o inciso 3. Relatar proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra juiz eleitoral, apresentando o relatório conclusivo. A alternativa D de dado. Nós já sabemos no nosso gabarito que a questão de número 32, o gabarito é a letra C de casa. Vamos ver a alternativa D. Votar nos casos de proposta de instauração de processo administrativo disciplinar
contra juiz, membro do tribunal e juiz eleitoral. Velar pela fiel execução das leis e pela boa ordem e celeridade do serviço e processos eleitorais. Verificar se há erros, abusos ou irregularidade nos serviços eleitorais a serem corrigidos, evitados ou sanados, determinando, por provimento, as providências a serem tomadas ou as correções a se fazerem, orientar os juízes eleitorais sobre a regularidade dos serviços e a se fazerem, regularidade dos serviços nos respectivos juízes e cartórios, comunicar ao tribunal todos os procedimentos que couberem na sua atribuição de corrigir. Agora, vamos comigo encontrar se essa alternativa está correta ou incorreta. Velar pela fiel execução. Vamos lá. Desculpe. Votar nos casos de proposta de instauração de processo administrativo disciplinar contra juiz membro do tribunal e juiz eleitoral. Até aí está correto. Depois, velar pela fiel execução das leis e pela boa ordem e celeridade dos serviços e processos eleitorais. Correto. Verificar se há erro, abusos ou irregularidades dos serviços eleitorais a serem corrigidos, evitados ou sanados, determinando por provimento as providências a serem tomadas ou as correções a se fazerem. Correto. Agora não achei nenhum erro na questão. Ok? Vamos lá. Orientar os juízes eleitorais sobre a regularidade dos serviços respectivos juízes e cartório. Comunicar ao tribunal todos os procedimentos. Aí que está o erro. Não é todos os procedimentos que couberem na sua atribuição de corrigir. Na verdade, a lei, o regimento diz comunicar ao tribunal falta grave ou procedimento que não couber a sua atribuição. Porque se o procedimento couber a sua atribuição, não há que se falar em comunicar, em obrigatoriedade de comunicar ao tribunal tal procedimento. A letra D está errada por isso. Então. Letra E. Orientar os juízes eleitorais sobre a regularidade dos serviços nos respectivos juízos e cartórios. Nas comarcas, juízos e cartórios. Nas comarcas com mais de 2 zonas eleitorais, o juiz a quem incumbirá a direção do foro. Aí que vai o erro dos caros colegas. Eu estou só pluralizando aqui, que eu não tinha, na hora que eu fiz a questão, eu não pluralizei. Orientar os juízes eleitorais sobre a regularidade dos serviços dos respectivos juízes e cartórios. Indicar, nas comarcas com mais de 2 zonas eleitorais, o juiz a quem incumbirá a direção do foro. A alternativa está errada. Porque, na verdade, o que fala o inciso 8 do artigo 15 não é isso. É orientar os juízes eleitorais sobre as regularidades dos serviços nos respectivos juízos e cartórios e indicar nas comarcas com mais de 1 zona, não precisa ter 2 zonas não, com mais de 1 zona eleitoral, o juiz a quem incumbirá a direção do foro. Ok? Então, nós vamos encerrar por aqui e no próximo bloco, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar a questão de número 23. Bons estudos, bom trabalho, que Deus te abençoe. Até o próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.